Muito boa tarde a todos, muita paz em nossos corações, muitas alegrias espirituais, muitas conquistas verdadeiras para cada um de nós. É tudo que nós necessitamos para ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. O tema de hoje, ele vem trazer para cada um de nós várias reflexões, né? A gente já descobriu através do estudo que só através do autoconhecimento é que nós conseguimos caminhar. Através do autoconhecimento é que nós vamos perceber quem somos, nós vamos adentrar em nós mesmos, no nosso coração, e conseguimos, a partir daí, detectar determinadas situações que não estão de acordo com a lei de Deus, determinadas situações que nos faz sofrer, que fazem nossos irmãos sofrerem. Só através desse mergulho profundo na alma é que nós vamos conseguir caminhar. Porque caminhar sem se conhecer é também não ter um destino, né? Não ter um caminho, um traçado seguro. E esse processo, ele é muitas das vezes doloroso, ele é muitas das vezes difícil de ser feito, mas extremamente necessário. Não tem para onde nós fugirmos. E o tema de hoje, ele vem falar de algo que nós gostamos muito de ter em abundância, nos é lícito ter, está na lei de Deus, é lícito, mas aí a gente vai descobrindo que é lícito ter, mas que a gente precisa desapegar também deles, que são os bens materiais, né? As nossas propriedades materiais. Então o tema de hoje, ele é direito de propriedade e também ele fala sobre o roubo. Então a gente vai conversar um pouco sobre os parâmetros, né, morais da honestidade. Vamos conversar um pouco sobre a honestidade perante os homens e a honestidade perante Deus. E a gente vai conseguir abrir um pouquinho mais a nossa percepção se estamos, né, realmente agindo com honestidade para conosco mesmo, para com os nossos irmãos e para com Deus. Então o tema hoje, né, ele vai transitar aí por entre esses caminhos. Então na pergunta 880, ele vem falando para a gente: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? O de viver. Por isso é que ninguém tem o de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então ele vem falando sobre o direito, né, primário de todos nós, que é o direito de viver. Né? Quando ele fala de direito natural, é direito, né, outorgado por Deus. É o direito que é intransferível, né, e pertence a cada um de nós, que é o direito de viver. E aí a gente pode pensar assim: esse direito eu não estou violando, porque eu não tiro a vida do meu semelhante, né? Mas aí ele vem complementando e abrindo um pouco mais esse leque. Ele vem falando assim: nem de fazer o que quer que possa comprometer-lhe a existência corporal. Então não é só atentar contra a vida, é comprometer também a existência do outro. E a gente vai entender isso mais daqui para frente. E ele começa assim: o direito de viver dá ao homem o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar. Então é lícito eu trabalhar uma vida toda e acumular bens para quando eu não tenha mais forças físicas, né, para o trabalho mais rude, o trabalho mais pesado, eu ter esses bens para eu ter uma vida mais tranquila? É lícito isso? Então ele disse: o direito de viver dá ao homem de acumular bens? Dá. Aí tem sempre o mais, né? A gente pensa assim: opa, vamos acumular bastante porque está no livro dos Espíritos. Aí ele fala assim: mas ele deve fazê-lo em família, como a abelha, por meio de um trabalho honesto, e não como egoísta. Há mesmo animais que lhe dão o exemplo de previdência. Então ele diz: é lícito? É lícito.
Mas não faça isso como o egoísta. Não faça isso só pensando em você. Não faça isso abusando desse direito. Porque se formos perceber, na lei de Deus, na nossa vida de relação, uma palavrinha que deveria nortear as nossas ações, né? Se chama equilíbrio. Equilíbrio em tudo. Vivemos muito nos extremos. Ou gastamos demais, não temos previdência nenhuma, ou economizamos demais, não ajudamos ninguém ao nosso redor, somos aí sovinas. A gente não consegue ainda chegar ao caminho do meio, ao caminho do equilíbrio, né? Que é ele que vai fazer com que a nossa vida tenha sentido e que a gente não infrinja as leis. E depois ele vem falando assim: tem o homem o direito de defender os bens que haja conseguido juntar pelo seu trabalho? Então eu tenho o direito de viver, isso me dá o direito de possuir bens, e agora eu posso defender os meus bens que eu acumulei? Defender a minha casa, defender o meu carro, defender a minha família? Não disse Deus, não roubarás? E Jesus não disse, dai a César o que é de César? O que por meio do trabalho honesto o homem junta, constitui legítima propriedade sua, que ele tem o direito de defender. Porque a propriedade que resulta do trabalho é um direito natural, tão sagrado quanto o de trabalhar e o de viver. Então a gente vai vendo, lá para trás, a gente foi vendo que Deus colocou prazer nos bens materiais para que a gente consiga continuar dar conta da nossa vida material, dar conta do tempo que nós precisamos ficar aqui. Se tudo fosse sem graça, se comer não tivesse graça nenhuma, não tivesse sabor, se trabalhar para conseguir algo, melhorar a nossa casa, que seja trocar de carro, que seja comprar uma roupa nova, não nos desse prazer nenhum, se nada na vida material nos desse alguma satisfação, nós iríamos querer sair dessa vida muito mais rápido, sem cumprir aí o tempo determinado de cada encarnação. Então colocou o prazer nas coisas materiais, sim, para a gente também gostar de viver, ter paixão pela vida. O problema está o quê? No apego, no abuso. A gente faz das nossas propriedades, que ele diz aqui que só é legítima quando é fruto de um trabalho honesto, e aí esse trabalho honesto ele se desdobra em muitas outras vertentes, nós somos legítimos proprietários, sim, sem nos esquecer que não vamos levar. Sem nos esquecer que essa legítima propriedade que ele diz aqui, fruto do trabalho honesto, ela nos traz mais tranquilidade de usufruir, sem precisar passar pela expiação de ter adquirido desonestamente. Então, nós somos usufrutuários, nós somos administradores, mais ou menos honestos, mais ou menos inteligentes dos bens materiais. Isso daí todos nós estamos assim, fartos de saber, mas não vivenciamos como se soubéssemos. Todo dia nós presenciamos o desencarne de alguém, seja de alguém conhecido, seja de alguém que está na mídia, seja do noticiário, e a gente constata diariamente que deixou tudo aqui na Terra, deixou tudo aqui na matéria, não levou nada. Mas nós vivemos como se levássemos. O nosso apego ainda é muito grande. E aí, quando Jesus fala que onde está o seu tesouro, lá estará seu coração, a gente entende que muitos espíritos, quando desencarnam, ficam apegados a quê? A esses bens. Ficam apegados ao carro, ficam apegados à casa, ficam apegados a determinadas situações, ao emprego, ficam apegados. Por quê? O coração estava ali, né? O tesouro estava ali. Então o coração fica ali naquele local também. Então, é lícito ter os bens materiais, é bom, mas a gente precisa
vivenciar que eles são para usufruto. Vão ficar. Muito bons, mas vão ficar. Né? Preciso que a gente vá se desprendendo disso. Não é fácil. E aí na 883 ele vem, é natural o desejo de possuir? Sim. Mas quando o homem deseja possuir para si somente, para a sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. Então, muitos de nós querem acumular muito, com muitas vezes a desculpa de deixar para os filhos. Né? Não, eu quero deixar uma vida boa para meus filhos, deixar os meus filhos confortáveis, né? Não precisarem passar tanta dificuldade pela qual eu passei. Só que, às vezes, pode ser realmente de coração, né? Você quer objetivando isso mesmo. Mas será que no fundinho aí não esconde, né, o móvel do egoísmo? De não poder ajudar a ninguém, de não poder fazer nada só com esse objetivo? E aí a gente vai lá atrás no Livro dos Espíritos, que ele fala de herança, né? Da decepção dos pais, quando trabalha uma vida toda com esse objetivo, deixa de fazer um monte de outras situações, e o que acontece? Os filhos dilapidam aquele patrimônio em meses ou em poucos anos. E os pais lá, no plano espiritual, sofrendo, arrependidos, porque podiam ter feito melhor emprego daquele dinheiro, melhor emprego dos seus bens morais. Então, é uma realidade isso, é uma realidade. Tem hoje muitas pessoas que já usam o seu patrimônio, né, material, usam o seu dinheiro para ajudar outras pessoas. Essa semana eu estava vendo uma reportagem interessante. Uma senhora, ela disse que o sonho dela se realizou. Ela ganhou uma geladeira e ela colocou na rua. Né? Ela até ficava ligada na frente de um centro espírita, e as pessoas ali ao redor, né, as pessoas que passavam, que via aquela geladeira, faziam as suas compras e um pouquinho deixava ali naquela geladeira para quem precisava daquele alimento, né, naquele momento. Então, as regras, não podia ter nada fora da validade, óbvio, né, e as pessoas podiam colocar o que quisessem, apanhar o que quisessem. Já não é uma prática do desapego um pouco? Já é a caridade material ali falando mais alto? Quantas pessoas ali, naquele dia, vão dormir com a sua barriguinha cheia? Quantas famílias? Né? É o emprego, o bom emprego dos bens materiais. Então ela falou, agora o meu sonho está assim, realizado. Eu sempre objetivei fazer isso. Agora eu consegui concretizar. E eu fiquei sensibilizada porque poucos de nós ainda faz isso. Se preocupa que o outro, que eu estou, né, saciada, mas que tem outras pessoas com fome, ainda mais, né, na atual crise financeira que estamos passando. Então, aquela alma ali está o quê? Cumprindo ali com o dever dela de cidadã. Porque nós temos compromissos para conosco mesmos, compromisso para com o próximo, né, com a sociedade, e nós temos os nossos deveres perante Deus. Ela já está cumprindo ali uma parte do dever dela. Então, ele fala assim para a gente, não será, entretanto, legítimo o desejo de possuir, uma vez que aquele que tem de que viver a ninguém é pesado? Há homens insaciáveis, que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar as suas paixões. Julgas que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer os seus semelhantes, pratica a lei do amor, da caridade, e Deus abençoa o seu trabalho. Então, essa palavrinha insaciável é que ela tem que sair um pouco mais do nosso vocabulário do dia a dia. Porque é lícito ter? Sim, é lícito ter. Mas nós, muitas vezes, somos insaciáveis. E quantas coisas perdemos com isso? Quantas coisas perdemos? Muitos perdem a saúde, trabalhando um dia inteiro, sem ter um dia de descanso,
somente para ter mais. Nem é para ter o necessário e um pouquinho do supérfluo. É para ter muito mais. E aí a gente vai descobrindo que a gente objetiva com isso ter liberdade. Ah, não, eu tendo muito mais dinheiro, eu vou ter muita liberdade. Acabamos, né, escravo dos nossos abusos, escravos da nossa insaciabilidade. Porque se você tem um patrimônio X, você precisa trabalhar muito mais para manter aquele patrimônio. Então é muito mais preocupação, né? Claro que quem trabalha e dá, né, oferece empregos, né, numa indústria, numa empresa, está na lei do progresso. Mas o que ele diz aqui é que muitos acumulam bens sem utilidade para ninguém, somente para ter uma conta muito recheada, muito dinheiro, muitos bens, e aquilo não é útil para ninguém. Muitas vezes nem para ele próprio. Nem para ele próprio. Porque com medo de diminuir o seu patrimônio, não usa nem para a sua saúde, nem para nada. E com isso perdemos o quê? Perdemos muitas coisas. Quantos pais não veem o crescimento dos seus filhos? Não estão presentes ali, né, construindo afeto, construindo amor, construindo amizade, construindo respeito. Porque somente o que? Acha que viver, que educar, é só dar de tudo materialmente falando. E se formos perceber, quais as lembranças que nós temos da nossa infância? São dos presentes caros que ganhamos? Não são. São dos momentos, das emoções, dos sentimentos, daquilo que marcou, do abraço. É isso que a gente lembra da nossa infância. Um presente, ele só marca se ele vem acompanhado com emoção. Se ele tem uma afetividade ali relacionada, aí ele marca. Porque fora isso, é só mais um brinquedo. Às vezes damos um presente caro para os nossos filhos, no outro dia nem brinca mais. E a gente está pagando o brinquedo ainda. Porque tem uns brinquedos que, né? Hoje em dia tem umas bonecas aí que é quase um salário mínimo. Fala, meu Deus. Brinca ali 1, 2 dias, uma semana, depois acabou. Já perdeu a novidade. Já quer outro. Então precisamos nos atentar para isso. Que valores queremos ter? Que valores queremos transmitir? E a vida é curta. A encarnação ela é curta. Daqui a pouquinho, ó, nosso embarque já chega. E vamos desembarcar no plano espiritual. E aí ele vem falando agora um pouco sobre o roubo. Quando ele fala assim, qual o caráter da legítima propriedade? Propriedade legítima só a que foi adquirida sem prejuízo de outrem. Proibindo-nos que façamos aos outros o que desejáramos que nos fizessem, a lei de amor e de justiça nos proíbe a aquisição de bens que quaisquer meios que lhes sejam contrários. Então aqui ele começa falando um pouco, na outra pergunta também, sobre o roubo. Né? Roubo, furto, e os nossos parâmetros morais de honestidade, eles ainda são muito reduzidos, ainda são muito curtos. Como que se define hoje em dia uma pessoa honesta? Ah, fulano é uma pessoa honesta. A gente ouve, né, e fala que os desonestos estão no governo, né, os que roubam estão nas cadeias, estão aí respondendo a algum crime. Que nós somos cidadãos honestos, de bem, que pagam os nossos impostos em dia, que não atrasa as nossas contas. Geralmente são esses parâmetros que a gente usa para considerar uma pessoa honesta ou desonesta, né? Perante aí as leis do país. E aí, no livro Céu e Inferno, um espírito chamado Joseph Bré, ele, após 22 anos do seu desencarne, a sua neta queria saber notícias dele. E o evocou lá, através, né, de uma reunião lá.
e perguntou ao avô como é que ele estava. E ele falou: minha filha, eu sofro das expiações, das coisas que deixei de fazer. Aí ela: vovô, mas, né, ficou meio atônita, mas o senhor viveu honestamente? Ele falou assim: vivi honestamente perante os homens, mas não honestamente perante Deus. E aí ele vai explicando a ela assim: você quer, já que você está interessado, eu vou te explicar a diferença entre ser honesto perante os homens e ser honesto perante Deus. Aí ele fala assim: aí entre vós é reputado honesto aquele que respeita as leis do seu país. Honesto é aquele que não prejudica o próximo ostensivamente, embora lhe arranque muitas vezes a felicidade e a honra, visto o Código Penal e a opinião pública não atingirem o culpado hipócrita. E ele diz que não basta seguir as leis dos homens, que é falha, e pode esconder os nossos defeitos sem seguir as leis de Deus. Nós já vimos também no Livro dos Espíritos que muitas coisas que não são crimes aos olhos dos homens, são crimes aos olhos de Deus, né? Então, ser honesto perante a sociedade é uma situação. Ser honesto perante Deus é muito mais além, é muito mais amplo. E ele diz que a honestidade, né, seguir a moralidade e as leis de Deus, implica na preocupação coletiva do progresso do semelhante, sem jamais querer prejudicar o próximo, podendo ensinar o amor e os valores em atos de bem com o trabalho da caridade. Então, não prejudicar, nunca fazer nada para prejudicar alguém, é estar no caminho da honestidade. Então, furtar significa o quê? Se apropriar de bens de outra pessoa, sem o consentimento da pessoa, assim como qualquer procedimento contrário à justiça, que manda que se dê a cada um o que é seu ou aquilo que se é de direito. A gente consegue compreender de forma melhor os furtos materiais, os furtos do patrimônio material, né? Então, furta, né, aquele que adultera, aquele que falsifica, aquele que altera determinadas situações. Então, furta aquele, por exemplo, que tem uma empresa e ele adultera o produto, né? E chega lá o cidadão comprando, pagando por aquele produto, mas aquele produto ali tem água, tem outros, né, alimentos ali que não condiz com o que a pessoa está comprando. Furta também aquele que, né, é autônomo ou, né, que é empregado, e ele vai fazer um orçamento e ele orça ali com as peças de primeira qualidade, e na hora de fazer o trabalho ele utiliza materiais de terceira, quarta qualidade, mas cobra pelo de primeira qualidade. Furta também aquele que dá prazos que sabe que não vai poder cumprir, prejudicando o outro. E também, além disso tudo, aqueles, né, isso daí são os furtos materiais. Tantos escândalos nós vemos no nosso mundo, tantos escândalos de corrupção. Então, esses furtos materiais é muito fácil da gente identificar. É fácil. Muitos de nós já não faz hoje em dia, né? Não sabemos aí das nossas encarnações, por isso não julgueis. Não sabemos. Mas existem outros furtos, os furtos dos patrimônios morais, que esses, meus amigos, esses nós estamos bem incluídos nesse Código Penal. Porque esses furtos é o furto do tempo do outro. Quantas vezes a gente vai numa loja sem intenção nenhuma de comprar nada, a gente não está com R$1 no bolso, mas a gente faz a vendedora tirar todas as roupas, vestir tudo. A gente está sem intenção de comprar. Não é que você achou que fosse ficar bom e iria levar, não. Você sabe que não vai levar. E você furta o tempo do outro que está trabalhando. Quantas vezes? Furta também, muitas das vezes, assaltamos a tranquilidade do outro, com os nossos comportamentos desajustados, com a nossa ansiedade, com o nosso destempero. A gente assalta a tranquilidade do outro.
Muitas vezes depredamos a confiança alheia através das traições. Uma pessoa que confia em nós, nós fazemos o quê? Depredamos essa confiança. É furto do patrimônio moral. Invadimos o direito dos outros, o interesse dos outros. Às vezes somos pessoas invasivas, né? Não respeitamos o direito do outro de ter a opinião dele, de fazer o que ele bem entender da vida, né? Quando são pessoas que não são assim os nossos filhos pequenos, que a gente tem que orientar e colocar num caminho mais seguro. Então também tiramos, roubamos a alegria, a esperança das pessoas. Às vezes nos vem contar um projeto, uma novidade ou algo muito interessante que a pessoa fez, nós olhamos com descaso, com desprezo, não damos atenção. E a pessoa que veio toda empolgada, murcha. Estamos roubando a alegria do outro, furtando a esperança. Então, furta também o funcionário que ele se vale de meios indignos para cavar ali uma promoção, um benefício, que não era para ser dele, era para ser do outro. Ele tira o direito do outro. Então, o estudante que com preguiça, né, com descaso, com os seus deveres, ele furta dos pais, que tanto se sacrificam para dar a ele o estudo. Ele furta dos pais. E quando nessa bola aí de neve, quando lá na hora da prova, o que ele faz? Recorre à cola. Então o que ele acontece? Ele furta dos colegas honestos a classificação melhor que é de direito a eles. Entendem como o furto aos patrimônios morais, ele é muito mais amplo? Entendem lá Joseph agora, quando ele diz que ele foi honesto perante os homens, mas não honesto perante Deus, que é muito maior do que somente não pegar algo de alguém, é muito maior a honestidade do que em devolver um troco e não ficar com algo indevidamente, né, que não é seu. Isso já é um começo? É um começo. Se já estamos nos apropriando dos bens materiais de alguém, já é um ótimo começo. Mas também não vamos pensar também nos bens da alma, que nós furtamos, que furtam de nós e que nós desavisadamente furtamos também. Então, nós vemos vários exemplos na mídia, no dia a dia, de pessoas que estão ampliando os seus parâmetros de honestidade, que mesmo podendo fazer algo desonesto, fazem honestamente. Então, ser honesto é ser coerente. Só eu falar uma coisa e eu agir daquela determinada forma. Quantos de nós ficamos chateados com o outro pela forma de falar, pela forma de agir, e ao invés de chegarmos para aquela pessoa educadamente e com respeito e dissermos: fulano, não gostei do jeito que você falou, me deixou triste. O que nós preferimos fazer? Difamar a pessoa para várias pessoas do meio ali de relação, do círculo de amizade, tirando, né, furtando a honra, furtando, né, a dignidade ali daquela pessoa. Ou então a gente vai num restaurante, não se sente bem servido, ou a comida tem alguma coisa que a gente não gostou. Ao invés de educadamente conversarmos, dizemos: olha, não estava muito bom isso, né? Podia melhorar, não gostei tanto. O que a gente faz? Hoje em dia, a gente vai para as redes sociais, faz um texto enorme, né? Depredando ali aquele local por um erro que você poderia ter ajudado aquele dono ali a melhorar o serviço, o atendimento. Então, nessa questão dos patrimônios morais, a gente ainda recai muito em erro. E teve um dia, um jovem, depois eu tentei, né, me colocar no lugar dele,
e a gente vai se colocando também, acho que há uns 2 meses atrás. Um jovem, né, trabalhador lá, assalariado, não ganhava bem, estava tirando o carro dele, quando de repente, acho que ele foi amarrar o sapato, pegar alguma coisa no chão, ele sente o carro dele, né, que colidiu com algum outro carro. Quando ele foi ver o carro, que carro que era? Ele tinha um carro popular, um carro simples, e ele colidiu num Porsche. Imagina você olhar e você ter colidido num Porsche. Eu acho que você trabalha uma vida inteira e às vezes não consegue comprar um Porsche. E ele falou que ele ficou nervoso na hora, né? Mas que naquela hora ali, foi naquele momento que Deus agiu na mente dele, orientando o que ele tinha que fazer. Ele falou, tô frito, né? Vai todo o meu pagamento, acho que do ano todo, só para consertar essa lasquinha aqui desse Porsche. Mas o que é o correto fazer? Não tinha testemunha nenhuma na rua, não tinha câmera de segurança. O que ele fez? Ele procurou nas casas ao redor para ver se o dono estava ali, o dono não estava ali. Ele deixou um bilhete pedindo desculpas, né? Que ele colidiu com o veículo, né, sem querer, claro, e que era para o dono entrar em contato que ele iria pagar o serviço. Depois o dono entrou em contato com ele, e disse que não, né, pelo gesto dele, não iria cobrar, claro, né, que iria ser muito além do valor que ele podia pagar, mas que ele falou, não, eu pago, não, deixa quieto, não vamos pagar não. Eu fiquei pensando assim, e nós? Quantas vezes nós fomos pegar o nosso carro e tinha um arranhãozinho? Alguém fez. E também quantas vezes deixamos um arranhãozinho no carro dos outros? Uma batidinha no estacionamento, no shopping, no supermercado, numa rua. Ninguém nunca passou por uma situação dessa? Eu já passei. E o que nós fizemos? Saímos correndo o mais depressa possível para ninguém ver? Deixa eu sair daqui porque ninguém viu. Olha só, esse carro aqui de luxo, ó, vai até meu 13º, só nesse pagamento. Ele fez o que era correto. E o que ele perdeu? O que ele perderia se ele tivesse pago? Se o homem lá quisesse que ele pagasse? Ele perderia um valor ali material. Mas o que ele ganhou no gesto que ele fez? Ele ganhou muita coisa. Ele ganhou muito mais. Ele ganhou referência. Nós estamos aqui falando sobre ele. Está sendo exemplo de algo de bom. Ele ganhou tranquilidade. Ele ganhou consciência tranquila. Ele ganhou paz de espírito. Não é muito mais que ele ganhou do que ele perderia materialmente? Muito mais que ele ganhou. Então, quando eu li essa história, eu falei assim, gente, todo mundo já passou por uma situação dessa. E a gente fez isso. A gente teve isso daqui é coragem moral. Coragem moral. Não tinha ninguém olhando. Não tinha câmera. Não tinha testemunhas. Que às vezes nós fazemos algo que é correto porque tem alguém olhando. Que tem alguém nos vigiando. Aí a gente, né, a contragosto, a gente faz o que é correto. Mas ser honesto é fazer o que é certo, mesmo quando não tem ninguém olhando. Ninguém material, né? Não podemos esquecer da nuvem de testemunhas. Então me lembra também uma outra história, para a gente, né, encaminhando para o final, que se chama A Flor da Honestidade. Eu também me coloquei nessa situação para identificar as nossas atitudes, né? Era antigamente, um príncipe, ele queria arrumar uma esposa. E ele, né, colocou a ideia lá no reinado, nas redondezas lá, e foram surgindo as aspirantes aí à esposa do príncipe. Tinha uma moça muito simples, que ela gostava muito desse príncipe. E ela falou, mãe, eu vou lá. E a mãe, minha filha, mas você não tem nada para oferecer, não tem dinheiro, nem tão bonita você é. Você vai ser... Não, mamãe, só em ficar perto do príncipe, para mim, já vai ser muito bom. E aí, no dia lá, todas as aspirantes à princesa foram lá no castelo.
E o príncipe falou assim: será escolhida aquela que dentro de 6 meses me trouxer a flor mais bela. E distribuiu semente para todas. Daqui a 6 meses, vocês vão ter que cultivar, né, regar e trazer a flor mais bela. Que trouxer a flor mais bela será escolhida, será a eleita. E a menina foi feliz da vida, cuidando com muito zelo, com muito apreço daquela sementinha, e muito amor e muito carinho. 3 meses depois, nada de crescer flor. Pensou assim, né? Já fui, né? Não vai dar mais para mim, princesa nem de longe. E cuidou mais 3 meses e tudo mais. Cadê a flor? Nada da flor. Aí a mãe: minha filha, você vai levar um potinho sem flor nenhuma, você não vai ser escolhida nunca. Mamãe, só estar perto do príncipe já é o suficiente para mim. E ela adentrando o palácio lá no dia, as aspirantes a princesas, todas, cada uma com uma flor mais linda que a outra, né? Belas, formosas, coloridas, uma coisa linda de se ver. E ela num potinho sem flor. E chegou o veredito lá do príncipe. E quando ele deu, né, ali o voto dele, né, a escolha dele, todo mundo ficou apavorado. Ele tinha escolhido aquela que não apresentou nenhuma flor. E ele falou assim para eles, né, para todos ali: você foi escolhida porque trouxe a mais bela flor que poderia existir. Você trouxe a flor da honestidade. Todas as sementes eram estéreis, nunca dariam flor. Você foi a única que foi honesta. Aí eu fiquei pensando, se essa competição fosse uma competição para um emprego, fosse uma competição para, né, alguma coisa no trabalho, um benefício a mais, será que nós seríamos honestos? Ou levaríamos também a mais bela flor, que não era verdade, que não era a flor da honestidade? Então a flor da honestidade começar a crescer no nosso coração. Mas para isso precisa o quê? Que a gente regue, que a gente se conheça. Porque quando eu fui adentrando e fui vendo esses furtos dos patrimônios morais, a gente vai vendo que é muito maior do que a gente imagina. Que a honestidade perante Deus, ela é muito mais ampla. E a honestidade perante nós mesmos, né? Precisamos ser honestos conosco. Muitas vezes fazemos coisas que não estamos com vontade de fazer, para não abrir mão de determinadas situações, muitas vezes materiais, e vamos vivendo uma vida infelizes porque estamos desonestos conosco, com a nossa verdade, com aquilo que queremos da nossa vida. E aí nós estamos numa geração aí de ansiedade, de insatisfação, de, né, se jogar totalmente aos vícios, porque está faltando em nós a verdade, que é o quê? Que é seguir a Jesus Cristo, que é enxergar essa centelha divina no nosso coração. Se a lei de Deus está escrito na nossa consciência, toda vez que eu estudo as leis, eu estudo um pouquinho mais de mim. Eu estudo um pouquinho mais do meu coração. Então é isso que nós precisamos. Um dia, o nosso coração vai refletir a obra da criação, como a de Jesus refletia a obra da criação. Quem olhasse para Jesus via o quê? A materialização das leis de Deus. Porque ele refletia Deus na sua pureza de coração. Nós também chegaremos a esse ponto, a esse nível de evolução. Mas precisamos caminhar com a verdade. Jesus já falou que ele é, né, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por esse caminho, né? Então, que essa reflexão que serviu muito para mim, sirva também para cada um de vocês. Para quando estivermos, né, diante da oportunidade de dilapidar um patrimônio moral do outro, não façamos. Não façamos. Muita paz.